O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal votou nesta quarta-feira 23 contra a quebra de sigilo na internet de forma indiscriminada para um grupo de pessoas sem que existam indícios fundados de que tenha havido crime. Abre aspas. O grande centro da discussão está na possibilidade de se abrir uma investigação contra pessoas indeterminadas. Isso pode descambar para a violação de direitos fundamentais. Fecha aspas, afirmou o ministro André Mendonça. Alexandre de Moraes, que defende uma investigação mais ampla de pessoas, ficou incomodado com o argumento de Mendonça de que autorizar esse tipo de medida seria semelhante a acabar com o sigilo bancário e fiscal. Os dois bateram boca. O julgamento foi suspenso e será retomado nesta quinta-feira. Qual a relação disso com o que nós estamos discutindo? Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu tô invadindo as comunicações das pessoas. É a mesma coisa. Não é. Qual é a diferença de raciocínio? Numa investigação, eu parto de um indivíduo para o todo. Eu estou querendo partir do todo para achar um indivíduo. Não há lógica nisso. O que não vai se poder, na minha ótica, é quebrar o sigilo de todo mundo daquela região para depois ver quem que está envolvido. E os sequestrados morrem enquanto a polícia faz busca e apreensão em cada caso. Por isso que a questão não é simples. Se fosse simples, nós não estaríamos discutindo aqui. Mas em relação ao caso concreto, ministro André, apenas uma ponderação. Quer digamos que essa pesquisa pode ser feita, quer não seja, para que chegue a fundada suspeita, provavelmente, de algum modo, a pesquisa será feita. Então, eu temo que, se restringirmos muito, em vez de proteger, nós estejamos abrindo caminhos para canais paralelos de investigação. Porque quando você restringe muito a investigação, impede, ela acontece por meios paralelos. Alguém vai dizer, nesse caso, sem a colaboração do Google. Sim, é fato, mas existem muitas ferramentas de tecnologia que permitem esse tipo de devassa de dados. E aí sem controle judicial. Controle judicial. Eu quero crer que não se admita nenhuma hipótese investigações paralelas. Claro, mas na prática, não. Eu apenas estou dizendo que nós não admitimos, mas na prática, se nós restringirmos, então eu não posso isto chegará lá, né? Partir desse pressuposto. Então nós vamos, e não são só as pesquisas do Google, nós estamos aqui autorizando as comunicações. Uma série de dados de um número indeterminado de pessoas. Por isso que eu estou falando, é um dilema. Qual o limite da investigação? Nós podemos tomar decisão. Por exemplo, eu apoiaria, não precisa ter sigilo bancário e fiscal. Por que teríamos? Vamos acabar. Desculpa, qual a relação? Qual a relação disso com o que nós estamos discutindo? Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu estou invadindo as comunicações das pessoas. Mas há uma investigação prévia que aponta essa necessidade. Não tem nenhuma relação com acabar com o sigilo bancário das pessoas. Nenhuma relação. Eu, quando faço uma quebra dessa natureza, eu pego tudo. Eu pego o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de intimidade, o que tem correlação com o crime específico, o que não tem. Quando se faz uma interceptação telefônica também. E tudo que não é relacionado é descartado. Mas é relacionado a pessoas determinadas. Da mesma forma, nós não a pessoas indeterminadas. Não, a pessoas indeterminadas. Todo mundo que ligar para aquele que estiver sendo grampeado é gravado. Mas, lógico. É a mesma coisa. Não é. Uma coisa é eu pegar um suspeito quebrar todos os e-mails dessa pessoa e vou ter as comunicações das pessoas com esse determinado indivíduo. Outra coisa é eu abrir para um número indeterminado de pessoas que falaram com outras N pessoas. Mas é um indeterminado, determinável pela investigação. Eu gostaria que Vossa Excelência apontasse, porque essa é a importância da discussão, apontasse aonde estão sendo feitos abusos na prática pela polícia. Não estão sendo feitos. Até hoje não tem essa tese. Né? Não estão sendo feitos. Estamos discutindo isso hoje, a primeira vez. Ministro André, a espacialidade, mas serão feitos. A espacialidade e a temporalidade não satisfazem Vossa Excelência como critério de controle? Não, o que satisfaz é a fundada suspeita.
Fundada suspeita. E a proporcionalidade. Indeterminável, proporcionalidade, exaurimento de meios menos invasivos. Eu tenho que identificar uma pessoa. Porque aí você não vai quebrar o sigilo da pessoa numa de Roraima investigação, pelo assassinato no Rio de qual é a Janeiro. diferença de raciocínio? Numa investigação, eu parto de um indivíduo para o todo. Eu estou querendo partir do todo para achar um indivíduo. Esse é o raciocínio que a gente precisa fazer. Vossa Excelência, se me permite, seria muito aberto se nós dissermos é possível o afastamento mediante ordem judicial fundamentado de sigilo de dados, mas não é o caso. É possível no âmbito de investigação criminal. Uma investigação criminal, ela só se inicia em relação à pessoa suspeita. Sim, mas o que se está decidindo aqui é se eu posso, para descobrir, além dessa uma pessoa suspeita, outros suspeitos que eu não conheço. Sim. Por isso que, se é para uma pessoa suspeita, ótimo. Se é para as pessoas, a partir de uma pessoa suspeita, eu identificar outras pessoas correlacionadas a essa pessoa, ótimo. O que eu não posso é partir do geral para o particular. Mas não é isso que se pretende. Extorsão mediante sequestro, você tem uma pessoa, você tem um local, você tem o dado de uma pessoa não identificada ainda, mas você tem no cruzamento de informações. A polícia não vai mais poder pegar toda aquela região para saber aonde é o cativeiro. Não há lógica nisso. O que não vai se poder, na minha ótica, é quebrar o sigilo de todo mundo daquela região para depois ver quem que está envolvido. E os sequestrados morrem enquanto a polícia faz busca e apreensão em cada casa. Por isso que a questão não é simples. Se fosse simples, nós não estaríamos discutindo aqui. Por isso que são juízos de valores que nós precisamos fazer. Qual o limite de uma investigação? Essa discussão. Recentemente foi noticiado um caso concreto assim, uma pessoa com abuso de confiança utilizou no mesmo endereço da pessoa fraudada o seu cartão de crédito e repassou esse cartão de crédito para várias outras pessoas que fizeram compras numa zona imensa, que é a maior zona eleitoral da América Latina, que é a Zona Oeste. Então, com essa pesquisa semelhante à que os autos revelam, conseguiu-se detectar nessa Zona Oeste as lojas em que esse cartão foi utilizado, as pessoas que tinham o hábito de comprar nesse estabelecimento e chegou-se à autoria e à coautoria do delito. Mas você investigou o objeto, você não investigou as pessoas. Não, investigou as outras pessoas. Não, você investigou o objeto. Onde usou, onde passou a máquina, aí você foi determinando. Agora, você não fez uma busca na internet, é diferente a situação. Com a devida vênia. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Agora, eu pego lá quem pesquisou isso, quem pesquisou aquilo, comunicação de todo mundo. Aí, vamos lá, eu estou pesquisando uma lavagem de dinheiro. Nesse mundo de pessoas indeterminadas, eu encontro de tudo. Eu encontro lavagem, eu encontro um sequestro, eu encontro um furto, eu encontro de tudo. Uma vez descoberta a situação, com base numa medida legítima, pressupondo legítima de uma autorização judicial, eu jogo tudo, ou seja, nós vamos criar um ambiente que não é um fishing expedition, é uma arrastação expedition. É pesca de arrastão. Podemos tomar essa decisão? Podemos, precisamos saber das consequências para outros pilares que nós também formam um equilíbrio dentro do Estado Democrático de Direito. Se fosse por meu gosto pessoal de não querer crime, eu adotaria essa tese. Desculpa. Mas, não, estou falando por mim. Mas ninguém está aqui defendendo a arrastação. Vossa Excelência aqui, para defender o seu posicionamento, está dizendo que os demais estão isso, mas não é verdade. Eu estou dizendo que é isso, na minha opinião. André, se me permite uma parte.